Ora viva, muito boa noite, caro internauta que assiste neste momento o debate político que começa nesta sexta-feira no seu ecrã para lhe trazer o melhor do debate. E hoje não vai ser diferente, temos temas a serem enrolados nesta mesma mesa como é o habitual e para hoje vamos começar por falar sobre as declarações do ex-procurador-geral da República. Falamos de Augusto Paulino que falou algumas coisas enquanto discursava em relação àquela que é a corrupção como também o seu combate. Augusto Paulino considera que existe a necessidade de Moçambique ser encerrado de forma metafórica para que entre então em manutenção. Vamos tentar perceber o porquê dessas declarações, como está o atual estado de Moçambique e como é que se podem alcançar então as soluções. E outros temas já serem enrolados, o caro internauta terá o prazer de acompanhar ao longo desta emissão. Se quiser saber quais são, fique ligado até o fim deste debate. Caro internauta, que comece o debate. Sem mais demoras, vamos então partir para as declarações do ex-procurador-geral da República de Moçambique, Augusto Paulino, que refere que Moçambique precisa de ser encerrado de forma metafórica, como antes havia feito menção, para que entre então em manutenção e algo possa ser reparado e soluções possam ser encontradas, visto que muitos daqueles que, segundo a sua percepção, são filhos dos dirigentes ostentam carros luxuosos, como também casas, inclusive bebidas alcoólicas em bares de luxo, em detrimento daquela que é a juventude que ainda mergulha na pobreza. Muito boa noite, magnífico reitor. Nós temos estas declarações do ex-procurador-geral da República, Augusto Paulino, e já conseguimos perceber o que ele diz e qual é o seu propósito, mas vamos tentar perceber qual é o estado atual de Moçambique e porque é que Augusto Paulino traz essas declarações assim em esta pública. Muito boa noite, os seus pontos prévios em 2 minutos. Muito obrigado. Primeiro, eu quero saudar os colegas aqui do painel, o Dr. Orlando, o Dr. Mulungo, o Dr. Pangai e assim como nosso moderador do debate. Em segundo lugar, eu peço para o meu ponto prévio seja considerado a minha solidariedade da partida inesperada de um jovem, tão jovem foi tirado da vida há dias. Portanto, o sobrinho do presidente, saudoso presidente Samora Machel. Então, eu queria endereçar os meus pésamos sentimentos à família enlutada. Relativamente ao ponto em causa, eu fico um pouco sem palavra, por uma razão muito simples. Muitos quadros, muitos gestores atingiram o topo das carreiras e para atingir o topo das carreiras estavam envolvidos num sistema. No caso, em apreço, estamos a falar do procurador, do juiz, queria dizer, que também foi procurador, Augusto Paulino. Não sei por que as pessoas, no âmbito do exercício das suas funções, quando tomam posse, pegam a Constituição e juram, no sentido de que jura para defender a Constituição, jura para defender a pátria e os serviços, os segredos do Estado também estão lá inclusos, mesmo quando cessaram de funções. Mas meia volta, quando terminam as missões, começam a tirar coisas que nós ficamos... Eu fico, pelo menos eu em particular, fico admirado. Isto vem daquela pessoa. Por que estando no sistema que era mais fácil combater, trazer soluções, e não esperar terminar uma missão, então começaram a cantar por fora? Eu penso que é um pouco, para mim, me parece não ser muito ético. Agora, se fosse um estudo feito em que esse estudo teria sido feito para fins acadêmicos ou fins, sei lá, de investigação mesmo, trazer a tônica,
era muito importante que a gente participasse e a gente debatesse, porque isso seria uma divulgação de um resultado de um estudo investigativo que tinha sido feito. Então, mas quando sai assim, me parece que eu não consigo me encontrar um meio termo para, portanto, conseguir caracterizar, porque o juiz, o procurador, teve bons momentos, muito tempo apresentando os seus pontos no âmbito da gestão, disto, aquilo, etc., na procuradoria, nos tribunais, etc. Então, eu não entendo. Então, devia ter contribuído naquele momento, do que depois de terminar uma missão, agora estar a resmungar aqui como qualquer uma pessoa, como que chama? Um cidadão comum. É um pouco desconvexo para mim. Muito obrigado. Muito bem, muitíssimo obrigado, magnífico reitor. Passamos então para Sr. Orlando José. Muito boa noite. Nós temos estas declarações do ex-procurador-geral da República de Moçambique. Como já percebemos, ele critica o sistema atual e fala aqui sobre corrupção e a necessidade de combatê-la. Mas como é que pode ser interpretada esta declaração a esta altura em que ele já não está na posição de procurador-geral? Muito boa noite. Muito boa noite. Saúde primeiro os colegas de painel, Dr. Mulungo, Sr. Pangaia, magnífico reitor, civis, internautas e fiéis da FTV e que nos acompanham também do YouTube e Facebook. Questão prévia, nem para solicitar ou elucidar ou fazer acordar às instituições de segurança, particularmente, falo do Ministério do Interior, Comando Geral, Cernic, porque estas instituições devem preocupar-se urgentemente com questões de tráfico de pessoas, porque eu acho que a cada dia há cada cenário em que qualquer cidadão que desaparece é encontrado sem vida. Isto é muito alarmante a todos os níveis, e todas as faixas etárias. Isso é muito complicado. E poderia também recordar aos nossos concidadãos, particularmente aqueles que têm negócio de renda de imóveis, de casas, né? Porque o que acontece é que os inquilinos que têm ocupado as suas residências, muitas vezes é desconhecida a sua própria identidade, é desconhecido o seu trabalho, é desconhecido os seus movimentos, simplesmente estão ali para deixar valores mensais, por aí. Então a contribuição para a segurança deve ser em conjunto, a partir das próprias comunidades e próprias instituições de Estado que lidam com esta matéria de segurança, para conseguirmos colmatar essa situação, porque sem a união entre polícia e a comunidade e os demais, será impossível combater-se a questão de tráfico de pessoas nesta cidade. Está cada dia mais violento. Bom, sobre a questão, sobre as declarações do antigo Procurador-Geral da República, é mais uma prova que no exercício das suas funções, esse sistema já tinha sido corrompido há muito tempo. Aliás, no seu exercício em si já funcionava assim. Quando se declara hoje, já passado por aí mais de 20 anos, significa que alguma coisa no seio do Ministério Público, através dos seus magistrados e também judiciais, algo tem que ser revisto. Porque quando um antigo Procurador-Geral da República assume esta postura, significa que não é um assunto moderno, atual, é um assunto antigo, que talvez noutrora, quando ele exercia esta função de Procurador-Geral da República, havia esses dilemas. E esses dilemas merecem um combate urgente e cerrado, porque na altura talvez havia uma esperança que ia mudar alguma coisa, mas com o tempo foi agravando-se e colocou o país na situação que é hoje, de falta de credibilidade, de prestígio, não só a nível nacional e também para internacional, porque esta questão de corrupção já não é questão de base, é questão do topo.
do topo para a base e acaba colocando em causa a própria confiança das instituições e inclusive dos cidadãos também em si, desconfiantes desse sistema, porque está mais do que claro que a corrupção é algo que é vivente dentro das instituições. E quando é assim, enquanto faz-se vários seminários, vários discursos, conferências, não pode só e somente parar por aí. É preciso algo concreto. Qual é algo concreto? Combater os que o fazem, os que normalizam esta ação. E pelos discursos, foi mais do que claro que não é questão da base, é questão do topo. Então, falou-se dos filhos dos antigos chefes de Estados que nada fazem, não trabalham, mas são empresários, estão a trocar viatura de topo de gama. Quer dizer, eles estão a se beneficiar dessa toda luxúria, mas que outrora em nenhum momento nem um takeaway esses tiveram, não tem. E buscando-se dessas palavras do antigo Procurador-Geral da República, esses todos os dinheiros que eles têm gastado, têm exibido, é o fruto dos impostos dos moçambicanos, em que os seus pais eram dirigentes, e que no lugar desse dinheiro beneficiar ao povo moçambicano, aos interesses da nação, foi sendo acumulado e que depois falando de regalias e mordomia a esses filhos, porque em Moçambique eu não conheço nenhuma lei que diz que o filho do dirigente não pode trabalhar. Não existe. Não existe nenhuma lei que o filho do dirigente não pode fazer nada, a não ser que possa depender somente da mesada do pai, vai ter que depender também das regalias do Estado, em que o pai tem, que o filho pode trabalhar para o efeito. Muito bem. Então, isto é um dilema. No lugar de haver tanto discurso, é preciso que possa se combater. Mas como é que se combate? É que os próprios que estão em lugares privilegiados e que normalizam esta forma de fazer política ou fazer das suas competências ou funções dentro do Estado, levam isto como se os filhos fossem também, quer dizer, fossem dirigentes da nação. Mas pelo que eu saiba é que quem é o dirigente é o pai. E este filho não pode isentar-se do trabalho para ver o seu próprio suor, aguardando que o pai, como é o chefe do Estado, terá benefícios. Então, logo, é aí onde que, muitas das vezes caem no erro alguns dirigentes no intuito de querer dar a vida de luxo a um indivíduo que já adulta, que deveria trabalhar, não está a trabalhar, espera somente as regalias e depois entra nas boladas. Se formos a ver, por exemplo, nas contratações para a prestação de serviço do Estado, quem são as pessoas que têm as empresas? São os tais filhos que criam empresas fantasmas e beneficiam-se do horário público para em causa o prestígio, coloca em causa o posicionamento daquilo que foi revestido o chefe de Estado para servir ao povo moçambicano. Muito bem, muitíssimo obrigado, Orlando. Passamos então a palavra para si. Professor Pangaia, muito boa noite. Nós temos aqui as declarações de Orlando a dizer que a corrupção já existia no tempo em que Paulino, isto é, Augusto Paulino, ex-procurador-geral da República, tinha o poder. No entanto, não houve combate, ou pelo menos sucesso naquela que era a luta contra este mal que é a corrupção. Quais são os obstáculos que nós podemos encontrar naquela que é a luta contra a corrupção que os procuradores gerais enfrentam? Professor Pangaia, muito boa noite, seus pontos prévios. Boa noite para si, boa noite, magnífico reitor, boa noite, doutor Orlando José, boa noite, doutor Mulungo, boa noite, telespectadores. Vamos poder partilhar o nosso ponto de vista com relação aos assuntos do nosso país, como forma de contribuir para a melhoria de qualidade de nós moçambicanos. Ainda bem que estão a aparecer aqueles que fizeram parte do poder de decisão deste país, que estão se a arrepender por tudo quanto eles fizeram e agora estão a trazer
a verdade daquilo que eles constataram a quando do executivo em que eles estiveram presentes. Vale a pena o arrependimento do que nunca, então temos que agradecer a essas situações que estão a aparecer agora e virão mais, não é? Que hão de poder tirar os aspectos podres que contribuíram para que este país entrasse na lama como os dias de hoje estamos a ver. Vimos o Oscar Monteiro, igualmente foi um deles, que também trouxe coisas podres. Vimos recentemente o Ivo Garrido, que foi o antigo ministro da Saúde, dentre vários outros quadros desse governo, que hoje estão a aparecer em face do arrependimento que eles estão a ter, através de dia após dia que estão a assistir os compatriotas moçambicanos a sofrerem no seu dia a dia. Então, é nesse contexto que procuramos agradecer isso. Mas antes de desenvolver isto, hoje é um grande dia, não é? 17 de outubro de 1979, André Matsangaissa foi assassinado em frente do combate. André Matsangaissa, que nasceu em 1950, ele foi um rebelde anticomunista moçambicano e o primeiro líder da resistência nacional moçambicana, apoiada pela Rodésia. André Matsangaissa, ele nasceu numa localidade chamada Xirara, na província de Manica, e que encontrou a morte, como dissemos acima, no dia 17 de outubro de 1979. Portanto, com uma idade de mais ou menos entre 28 e 29, porque não se soube ainda a data do nascimento dele, mas se sabe sim que ele nasceu em 1950. Então, muito jovem, ele chegou de poder liderar a Renamo. André Matsangaissa, ele ingressou-se na Frelimo em 1972, durante a Guerra da Independência de Moçambique, e após a vitória da Frelimo em 1975, tornou-se intendente, portanto, nas Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, que ele estava estacionado em Dondo. Portanto, seguidamente, em 75, ele foi punido com a expulsão do exército, e neste caso, ele foi colocado num campo de reeducação em Gorongosa. Esse campo de reeducação, posteriormente, foi atacado. Sim, estamos a tentar valorizar aquelas figuras que, neste país, trouxeram, por exemplo, a democracia, trouxeram aquilo. Então, hoje, um grande dia desse senhor, o André Matsangaissa. Então, o André Matsangaissa, depois de ter sido punido, porque ele fazia parte do exército moçambicano, quando ele foi punido, ele foi levado para um campo de reeducação em Gorongosa. Esse campo de reeducação, posteriormente, foi atacado pelo exército da Rodésia, atual Zimbábue, e ele acabou sendo capturado. Foi para o Zimbábue e de lá recebeu algum treinamento, e em 1977 ele foi, portanto, indicado como o chefe ou o presidente da Renamo. Então, depois da morte de André Matsangaissa, houve uma guerra de sucessão dele entre o Afonso Dhlakama e o Charlie. Os dois eram comandantes que estavam abaixo de André Matsangaissa. Neste caso, o Afonso Dhlakama acabou ganhando a presidência, tendo sido apoiado pelos rhodesianos e sul-africanos. Seguidamente, o Charlie ele foi eliminado. Então, era importante que a Renamo pudesse valorizar essa figura, tendo em conta o fundador da própria Renamo, de Resistência Nacional, que dentre várias coisas que poderão ter acontecido, a Renamo
constitui uma organização que contribuiu imensamente para a atual situação em que o país se encontra, a liberdade de expressão, dentre vários outros aspectos. Na mesma senda, é preciso que a Frelimo também possa valorizar o 19 de outubro, Ele é que depois de amanhã, para que possam valorizar tudo aquilo quanto Samora Machel tem feito. Não faz sentido que 19 de outubro seja passado em branco, tendo sido Samora Machel o primeiro presidente da Primeira República de Moçambique. Para além disso, há outras nações que no dia 19 de outubro eles valorizam em detrimento de nós próprios. Falo isso porque hoje estamos a 17, depois de amanhã teremos o 19 de outubro, o dia em que Samora Machel, portanto, ele perdeu a vida. Tanto a Frelimo não está a valorizar aquelas figuras que são importantes para si, assim como a própria Renamo hoje não falam do seu próprio líder que fundou o partido. Então, essas figuras são importantes para o país, são aquelas que fizeram a sua história para este país. Então, recomendo neste momento a Renamo para que reconheça, faça alguma atividade em prol de André Matsangaissa. Recomendo a Frelimo, igualmente no dia 19 de outubro, faça alguma atividade em prol do seu líder. Relativamente às situações que nos fala neste momento... Exato. Como já havia feito a menção, peço que seja breve. É o seguinte, o juiz Augusto Paulino foi um daqueles que também julgou o filho do presidente Joaquim Alberto Chissano. E ele hoje está a falar, estamos a falar do Inhimpi, ele hoje está a falar de que filhos de presidentes ostentam riqueza sem terem trabalhado. Obviamente, quando ele assim fala, deve conhecer algum histórico do filho de Joaquim Alberto Chissano, que ele julgou em face do caso do jornalista Cardoso. Alguns podem desqualificar isso, mas eu não desqualifico esse pronunciamento de juiz Augusto Paulino, tendo em conta que, em algum momento, todos nós somos chamados ao arrependimento em face de uma situação, de um comportamento que nós tomamos outrora. Ele, como juiz na altura, cobertou isso que ele está a falar hoje, de filhos de presidente que ostentam riqueza sem terem trabalhado, sem terem estudado, e a questão da impunidade, a manipulação da justiça. Já é bom que ele está a aparecer a falar isso. Então, neste momento, a Frelimo, ele deve pôr a pau no sentido de poder corrigir-se, porque muitos que fizeram parte desse regime virão agora trazer essas coisas que vão cada vez mais incendiar os corações dos moçambicanos. Vão cada vez mais criar a rebeldia do povo moçambicano. Porque são figuras que eles viveram dentro do sistema e hoje estão se a arrepender pelo fato de terem cobertado situações anômalas como essas. Então, pronunciamento daquela natureza provoca raiva por parte da população. É preciso que, neste momento, a Frelimo ponha-se a pau. E é por essa razão que temos estado a dizer que o diálogo nacional inclusivo que está sendo feito neste momento deveria ser o diálogo da Frelimo. A Frelimo é que deveria promover diálogo no interior da Frelimo, para poder perceber por que razão é que a população deu costas à Frelimo. E não vale a pena poder, neste momento, incorporar toda a gente para um diálogo, quando o problema está dentro da Frelimo. Honestamente falando, a Frelimo, ela deve perceber que constitui um problema para este país. E sendo assim, precisa de uma reflexão, uma dinâmica de grupo, para ver quem são os que desviaram a ideologia do Partido Frelimo. E não é o diálogo nacional onde estão a incorporar outros que não fazem parte do problema. É perder tempo de tentar cobertar os problemas existentes dentro do Partido do Frelimo para poder buscar outras classes para discutir o caso. Muito bem. Sugestão:
A Frelimo deve fazer um diálogo dentro da Frelimo, em todos os níveis, para poder verificar o que efetivamente falhou e, paralelamente a isto, procurar de todas as formas encontrar estratégias de inverter o cenário da insegurança alimentar no país. Não há quem pode viver sem comer. E aquilo que nós estamos a ver hoje é muito triste. Pessoas que nem algumas vezes uma refeição por dia reduz-se apenas num pedaço de pão e chá. Muito bem, Ou mesmo de uma batata doce. Então, não é esse jogo de entretenimento, esse jogo de enganação, esse jogo de mentiras, de poder congregar todo mundo para um diálogo que se sabe que esse diálogo deve ser desenvolvido dentro de todos os membros do Partido Frelimo. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangai. Passamos então a palavra para Silves Mlungu. Muito boa noite. Talvez seja necessário nós tentarmos perceber quais reformas é que são necessárias na Procuradoria para torná-la mais eficiente como também independente. Silves Mlungu, muito boa noite. Os seus pontos prévios. Boa noite a si, Calice, ao magnífico reitor, ao Dr. Pangai, ao Dr. Orlando José e igualmente também ao Dr. Zero. A saudação sempre especial se estende aos nossos caros internautas e os nossos telespectadores que estão a nível nacional, mas também os que se encontram na diáspora. Bem, como ponto prévio, eu queria reforçar aqui as palavras do Dr. Orlando em prol deste sumiço que nós temos já assistido de vários jovens a nível da cidade, mas também de todo o país, que somem 24 horas ou 48 horas depois são confirmados em óbito, o que significa que devemos nos preocupar ainda mais com a questão de segurança e principalmente dos nossos irmãos que trabalham em ramos como restauração, ramos que saem a altas horas da noite e devem percorrer vários quilómetros para chegar às suas residências. Estas pessoas, de facto, encontram-se numa situação extremamente alarmante, o que ameaça não só a própria segurança deles, que é o que mais nos importa, mas também a própria produtividade, porque trabalhando a saber que há uma insegurança na saída, isto coloca qualquer um numa situação não muito favorável. Tivemos aqui dois exemplos muito, de facto, gritantes. O exemplo do jovem do Iango, que foi assassinado, estava amarrado, praticamente. Depois tivemos o de Moisés Machel, que praticamente as coisas será o seu inteiro em Gaza. E mira um dia do inteiro. Hoje seria, de facto, um dia que a Graça Machel estaria a comemorar o seu aniversário, mas infelizmente está nesta situação, mas não poderemos de facto deixar de parabenizá-lo pelo seu aniversário. É mais um ano de vida. De facto, entrando naquilo que é a sua questão, eu creio que devemos começar em Moçambique. É verdade que temos o diálogo nacional inclusivo, mas devíamos começar a refletir em algo muito importante, que é a própria família. Eu creio que a família está muito ligada a essa questão da corrupção. Por quê? Porque o ensinamento nas famílias ela está muito ligado a um processo de normalização de atos de corrupção. Digo isso porque um pai hoje tem, de facto, como orientação indicar ao seu filho que para tratar um PI que precisa, nós sabemos que anda a 190, 160 para tratar um PI, se a memória não me atrestou, mas o pai entrega lá 300 meticais e diz que este 100 vais poder subornar para passar na fila. Ou seja, o pai já passa isto com uma determinada normalidade ao seu filho e o seu filho cresce num ambiente em que esse tipo de atos são normais. E este pai, dia após dia, vai trabalhando, vai mostrando o seu empenho e torna-se um dirigente. Quando torna-se um dirigente, o seu filho já normalizou essa situação de corrupção e, de facto, passa a operacionalizar aquilo tudo que o seu pai o ensinou, a sua mãe também o ensinou. Então, é mais ou menos nesta senda que o Dr. Paulino traz um discurso que vai ao encontro daquilo que é a nossa realidade, porque é de facto isto que acontece. Mas não é só a nível dos dirigentes. Famílias convencionais também temos esta normalização da corrupção. É verdade que hoje em dia eu estou meio perdido se a corrupção é
é top-down ou é de baixo para cima. Eu creio que em todos os lados nós temos a corrupção e devemos nos preocupar e começar a combater isto. É verdade que o topo tem mais responsabilidades, porque tem a questão da imagem por defender, tem a questão de dar exemplos através de atitudes, tem também mecanismos coercivos acima daquilo que é a própria base. Ou seja, na base nós podemos olhar para o Orlando, e se o Orlando é o filho de um general, vamos dizer que todos os atos que o Orlando faz devemos aplaudir, por mais que sejam eles negativos, porque ele é o filho de um general ou de um grande político. Então, por aí começamos a normalizar certas coisas que não deviam ser normais e devíamos, como sociedade, refletir em torno delas, abominá-las, até que elas se transformassem exatamente naquilo que elas são. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto que me salta à vista é que temos dificuldades enormes em cumprir as normas ou cumprir as leis. Parece que cumprir a lei em Moçambique é algo totalmente desconhecido pelo povo moçambicano. Agora, se o povo desconhece, então as lideranças não fugiriam à regra. Também desconhecem ou fecham os olhos a esta mesma lei. Mas quando nós visitamos estas leis, encontramos lá leis que são maioritariamente criadas com, de facto, indicações claras de que devem apertar mais ao lado mais fraco, que é o lado do povo, e devem abrir mais espaço para que as lideranças pudessem ter mais espaço de manobra. Então eu creio que esta conferência de combate contra a corrupção abriu uma janela de oportunidade para debatermos sobre os problemas existentes que todos nós conhecemos. A diferença é que cada um se expressa em Macena, outro se expressa em Macua, outro em Xangana, outro em Ronga, mas todos falamos a mesma coisa, porque a reclamação é única e genuína em todo o território nacional. Então, por aí começamos a perceber que o que falta são ações. Nós devemos partir para a ação para poder estancar este problema. O próprio Presidente da República devia, de facto, começar através daqueles que são sinais. Nós tivemos, por exemplo, a situação do Ministro da Agricultura, que foi levantado aqui uma ligação muito forte com algumas instituições em situações não muito claras de adjudicação de certos concursos. Eu creio que, em boa atitude democrática, entender o ministro ou, de facto, criar aqui uma espécie de um levantamento da sua pasta para que o processo corresse devidamente, sem interferência do próprio ministro. Então, estaríamos aqui a julgar que, se calhar, estamos num ambiente totalmente democrático, mas eu percebo que tudo passa de um processo de construção. Então é preciso que obedecemos, se calhar, algumas etapas, mas sem atitudes, essa questão da corrupção ela vai vincar no nosso país. Ou seja, devemos nos educar entre nós que a corrupção é um mal e deve ser combatido, não é uma vantagem. Hoje tratamos de documentos nas instituições públicas, ficam congelados em cima das secretárias porque não podem avançar, porque não atirei lá os semimeticais de refresco. Hoje somos passados multas nas estradas e devidamente depois temos que subornar alguém para remover as próprias multas do sistema. Então significa que nós também contribuímos em parte para o aprofundamento da corrupção. Então Moçambique está configurado o seu meio social, as suas relações de indivíduo para indivíduo em plataforma corrupta. Então é preciso que nós mesmos eliminemos esta plataforma corrupta e amanhã vamos olhar a quem está no topo e dizer a ele: nós já eliminamos a base, estamos à espera de si e se o senhor não cumprir nas próximas eleições, podemos alterar aquilo que é a nossa convicção para consigo e vamos depositar em uma outra pessoa. Então eu creio que está criado aqui um cenário para que as ações de facto tenham vida, mas essas ações só podem ter vida caso haja vontade social, vontade política e também daqueles que são os defensores. Ouvimos muitos deles lá, Juiz Paulino, vimos mais figuras como Baltazar Fael, que estão muito ligados à questão judicial no país, deram discursos, contribuições muito magníficas, mas é preciso materializá-los, é preciso trazer exemplos para que Moçambique se olhe e reflita em torno de si, como sendo um Estado que está preocupado com a causa nacional e principalmente com a eliminação desta corrupção. Desculpa, olha, há um aspecto aqui que não pode ser deixado do corpo, porque senão vamos diluir. Tudo bem, apenas um minuto, por favor. É o seguinte, hoje, pegar a família para responsabilizá-la
no sentido de contribuir para poder afastarmos dessa doença da corrupção, é algo é infantilismo. Olha, quem são os que estão na função pública? Quem consegue ter emprego hoje na função pública, se não que sejam quadros saídos do Partido Frelimo ou parênteses de quadros do Partido Frelimo que estão na função pública? As famílias, elas sabem muito bem que os funcionários e agentes do Estado, maioritariamente, se não todos que estão lá, são quadros da Frelimo e para poder movimentar algum processo, precisa de poder de subornar. Tem 30 segundos. É nesse contexto que quem deve efetivamente combater a questão da corrupção é a Frelimo. É ela que maioritariamente partidarizou a função pública e, igualmente, para poder se ingressar na função pública, maioritariamente são membros da Frelimo que devem estar lá. E são eles que estão a atender as famílias para poder tramitar alguns documentos. Então, sabe muito bem de que essa prática é do partido no poder. E, por conseguinte, não havendo outra saída, acabam efetivamente entregando o seu filho para que a sua vida ande. Enquanto isso, procura-se mudar isso através do voto. Mas, infelizmente, mesmo através do voto, não se consegue alterar o cenário. Obrigado, então, quem deve efetivamente mudar essa postura é o governo da Frelimo, que deve, neste momento, que, como estávamos a exortar, a poder realizar tal diálogo dentro da Frelimo, tudo bem, não vamos por ser forma a que repetitivos, possam Sr. invadir este cenário. Obrigado, não vamos ser repetitivos. Só um minuto Sr. só. Pangai. Então, eu fiquei ofendido por falar de que as famílias, elas contribuem para haver corrupção porque elas dão dinheiro às suas famílias para poder subornar a função pública. A função pública está tomada pelo Partido Frelimo. Veja quem são os que estão a trabalhar. Quando se lança um concurso, quem que admite na função pública? São os membros da Frelimo. E, por conseguinte, aqueles que estão cá fora, que querem ver a sua vida minimamente andar, acabam pautando por esse cenário. Porque se ele não faz isso, praticamente morre. Não tem como poder avançar nenhum processo. Obrigado, Sr. Pangai. Passamos então para si, Baltazar. Eu tenho que responder. É apenas um minuto, por favor. Precisamos priorizar também o Baltazar, que se junta também a nós. Exatamente. Bem, nós temos que perceber que não podemos, de facto, trazer aqui um esforço titânico para provar o quão somos inaptos mentais. Eu creio que devemos, de facto, aqui pautar por compreensão. Quando digo a família, que a família é a base da construção de todos os Estados e de todas as nações. Então, é de lá onde parte o ensinamento, desde o berço. Nós devemos dar as orientações devidas. Quando nós construímos homens íntegros, é a partir da família. É de lá onde nascem esses homens, é de lá onde crescem e são moldados. Então, quando o Dr. Pangai partidariza o seu discurso e chama a colação a própria Frelimo, é uma compreensão genuína do Dr. Pangai. Eu, em particular, creio que as famílias moçambicanas têm famílias que são membros da Frelimo, têm famílias que são membros da Arnamo, do MDM, do Podemos, hoje do Ana Mola, e algumas que são apartidárias. Então, como é que nós vamos trazer um enquadramento unívoco neste sentido de trazer à colação a própria Frelimo e esquecer que estamos num país onde há uma diversidade, é um país multicolor. Então, nós estamos a ser muito abrangentes, porque vamos dizer àqueles outros que os atos que eles praticam são muito normais, porque os mais abomináveis são daqueles que estão na Frelimo e que pertencem ao aparelho do Estado. Então, devemos trazer uma abordagem que emana de uma compreensão que percebe-se que não há raiva nenhuma, mas é uma compreensão muito genuína. Agora, quando chamam os outros de infantis, eu creio que por aí começa a exibir o buçalismo a mais alto nível e demonstra não ter capacidade nenhuma para estar inserido dentro de um debate cordial. Obrigado, professor Pangai. Acabei de ser insultado. Vai Então, poder não, responder. calma lá. É preciso poder verificar. Eu acabei de ser insultado, mas eu não vou devolver o insulto. Ainda bem, professor Não é? Pangai, Não senão vou ainda fazer levamos isso. demasiado tempo. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que não há nenhum moçambicano que vive em Moçambique que acredita nos concursos
de ingresso na função pública, que eles respeitem a imparcialidade. Para poder entrar na função pública, você tem que ter o cartão vermelho. Para entrar na função pública, você tem que ter coxas quentes daqueles que são do Partido Frelimo. Sabem disso. E quem está a receber esses subornos são quadros da Frelimo afetos na função pública. E quando a família procura tentar furar para ter pelo menos o pão, viabilizando os seus negócios, quem quer registrar a sua empresa para honestamente conseguir fazer algo que é tanto dificultado, e ele sabe de quem está dificultado, são quadros da Frelimo que assambarcaram a função pública. O que ele tem que fazer? É efetivamente tentar, no mínimo, garantir com que ele consiga ter o pão. E é nesse contexto que faz. Se ele não faz isso, morre de fome. Então, todo aquele que não acredita até hoje que o cerne da corrupção é a Frelimo, não é moçambicano. A Frelimo é a cerne da corrupção. Razão pela qual que a população deu costas a Frelimo nos últimos anos. A Frelimo de 65 não é esta. A Frelimo de Samora Machel não é esta. Assambarcaram alguns indivíduos que bajulam e acabam dizendo que, afinal de contas, a Frelimo ainda continua nas mãos do povo. Mas vejam os resultados que estavam sendo divulgados nas eleições autárquicas na cidade de Maputo, na escola secundária Josina Machel. Quem são as pessoas que residem na escola secundária Josina Machel? Então, é esse cenário que temos que reconhecer. Não precisamos aqui de lançar insultos, dentre várias coisas. Eu não vou responder os insultos, mas a verdade é que você, telespectador, consiga notar efetivamente, diga quem é verdadeiro o promotor da corrupção no país. É a família, segundo está-se a dizer. O que a família havia de dizer que sabe que para ele poder sobreviver, ele tem que encontrar algum mecanismo para que isso aconteça. Porque os donos do mundo, os donos de Moçambique, são do Partido Frelimo. Obrigado, e isso não pode acontecer. Obrigado, Sr. Panha. Muitíssimo obrigado. Certamente os nossos internautas vão sim responder a partir da nossa página do YouTube e partilhar com os seus familiares este debate para que mais pessoas possam então ter acesso e comentar. Mas passamos para si, Baltazar, muito boa noite, que se junta a nós nesta noite, nesta edição do debate político. Antes, o Mulungu havia mencionado algo interessante, que existe a necessidade de se eliminar aquela que se chama plataforma corrupta, plataforma de corrupção. Mas será que os atuais órgãos de justiça em Moçambique estão preparados para agir diante deste problema? Muito boa noite. Bom, primeiramente, quero agradecer pelo convite, cumprimentar o Dr. Mulungu, o Dr. Pangai, pedir os ânimos, né, que acontecem dos ânimos, cumprimentar ao reitor e cumprimentar ao Dr. Orlando. Primeiro quero começar em relação ao que já também o reitor e o Dr. Pangai, desculpa, o Dr. Mulungu falaram em relação aos assassinatos que têm acontecido a nível do país, ou concretamente a nível da província de Maputo, começando a situação do Yango. Só para relatar que, Dr. Mulungu, a questão da empresa, ou esta entidade responde pelo nome Yango, hoje em dia a família deste indivíduo, do malogrado, assim, que pede informações, dados, para onde a trajetória ocorreu, qual é o contacto do motorista, tudo isso, mas parece que a própria empresa nega fornecer esses dados para a maior investigação do caso. É claramente óbvio que está aqui uma empresa irresponsável, acima de tudo, e que também dificultou o processo, né? Sabemos que em algum momento esta empresa, esses motoristas fazem serviços para esta empresa, mas ao mesmo tempo, dentro desses incidentes, a empresa nega de fornecer esses dados e pode em algum momento não credibilizar muito bem esta empresa. Outro ponto que queria deixar tem a ver com talvez dar uma mão, não diria dar uma mão palmatória, mas também parabenizar essa iniciativa que o governo adotou, que é a eliminação ou a determinação dos horários no funcionamento dos boat stores ou de alguns estabelecimentos que vêm operacionando na venda de bebida de alcoólica. Estamos a dizer, ou estou a tentar dizer que dentro dos nossos bares, das nossas zonas, os nossos bares estão a ser politizados, estão a ser congestionados com as ditas barracas, zonas. Estamos a dizer que há mais barracas de bebidas nas nossas zonas e não mais espaços de convivência, centros culturais, por isso que podem em algum momento
ajudar a nossa comunidade a refletir melhor sobre os assuntos do país. Então, estamos a dizer que o Estado vem notando essa preocupação de poder conter aquilo que são as barracas que vêm nascendo acima do. Estamos a falar que dentro de um bairro é normal encontrar mais de 10 barracas e não encontrar um campo de futebol, um centro cultural, por exemplo, que em algum momento pode enriquecer ou devolver, ou resgatar aquilo que são a nossa origem, a nossa identidade cultural. Então, dizer, parabenizar o governo e que esta medida é boa, mas que é preciso fiscalizar. Se a gente só adotar aquilo que já falamos aqui, a questão de implementar lei e depois não cumpri-las. É preciso colocar duro a medida anterior, que era o fechamento ou encerramento das barracas aos domingos, parece que não está sendo eficaz. Ainda encontramos barracas a funcionar de estabelecimentos a vender bebidas no dia de domingo. Então, essa medida de encerrar as barracas, tanto os restaurantes a partir das 19 horas, também pode em algum momento minimizar. Não é a solução, mas sim pode vir minimizar aquilo que estamos a ver, a questão de o nível de consumo de álcool hoje em dia da nossa população. Os jovens carregam uma percentagem muito elevada. Já demonstra clara a questão de preocupação de poder conter-se, né, ou poder se ocupar-se dentro daquilo que são seus dias. A questão de desemprego, sabemos muito bem que é um problema que carrega e o governo provavelmente esteja a trabalhar no sentido de poder melhorar esse sentido. Bom, a pergunta que coloca em relação ao que o Dr. Mulungu colocou, Luiz, eu diria que já foram colocadas aqui várias soluções dentro disso, mas a questão de família eu carrego como questão de peso. Espero que não traga com nenhuma discussão no meio do debate em relação a isso, mas eu queria dizer que a questão de família é de peso. E eu acho que a corrupção começa conosco mesmo, a partir daqui como painelistas, em poder não praticar o ato de corrupção só pelo fato de eu querer um registro criminal nos órgãos competentes e ver que há uma urgência da minha parte. Se o registro criminal está a 230, eu posso conseguir as 600 meticais. Isso é uma prática que nós começamos a cometer. Quando o doutor Luiz, ou quando o ex-dirigente fala sobre a relação aos filhos de dirigentes que cometem a própria corrupção, né? Outros que dizem que é pela facilidade, o que também o doutor Mulungu disse em relação, é uma prática que já vem acontecendo dentro de casa em questão da corrupção, mas que precisamos muito bem eliminar a partir de casa. É a casa onde tudo nasce, a educação, o respeito, o direito, o dever de tudo isso. Então temos que começar a partir das nossas famílias, das nossas casas, a incutir aos nossos filhos, aos nossos irmãos, aos nossos primos que este ato de corrupção ele não pode ser aceitável. Tem a questão, quando olhamos, há um olhar, posso dizer que há um olhar muito de que a palavra, posso dizer, a palavra corrupção ela é muito olhada como se fosse um problema, né? Claro que a própria corrupção é um problema, não só no contexto moçambicano, a nível mundial, mas precisamos eliminar isso dentro da nossa sociedade. Bem haja um momento que apareça a escutação pública. Eu sempre falo aos meus alunos dentro da sala de aula de que é um momento ideal este para vocês poderem reclamar, é um momento ideal este para vocês participar e dar aquilo que são os vossos entendimentos sobre a realidade do país. Se esse diálogo nacional ele é político, é de partidário, essas coisas todas, então que vai lá no partido e diga que, olha, o vosso partido está falhando nisto, naquilo. Então é preciso que a comunidade moçambicana, o cidadão moçambicano, entenda que este é o momento de poder tecer alguma coisa em relação daquilo que ele apoquenta no seu dia a dia e poder colocar naquilo que tem. Estamos a ver que a Comissão Técnica do Diálogo Nacional quer da parte do Partido Anamola, quer da parte do governo e os demais participantes, está a resultar em alguma coisa. E inclusive até o próprio o Partido Anamola já disse que o resultado final é em dezembro, que vai retirar e vai encaminhar a Comissão Técnica. Então, claramente, estamos a trabalhar para
alguma coisa. Então é preciso que cada um dos moçambicanos faça valer aquilo que é o seu direito como moçambicano e faça chegar aquilo que são os problemas dentro dessa comissão técnica, desse grupo que foi criado, porque a questão da corrupção é um problema que também que apoquenta ou preocupa o cidadão moçambicano, como também outros vários problemas que assolam o país, que também devem ser levados e fazer chegar a este grupo e podermos resolver para que amanhã não venhamos a contar deles, porque este é um momento ímpar e que todo mundo é convidado a participar. Muitíssimo obrigado. Eu só mesmo consigo, Orlando. Muitíssimo obrigado, Baltazar. Orlando, vou pedir, sei que quer intervir em relação ao primeiro tema também, mas vou pedir mesmo que inicie a discussão em relação ao segundo tema. Agora falamos sobre o Ossuf Momad, que antecipa o anúncio de não se recandidatar nas eleições para presidente daquele partido. Falamos da Renamo. Acredita que se existe coesão dentro daquele partido que hoje o Ossuf Momad lidera e antecipou aquele que é o anúncio de não se recandidatar já no Congresso que houve a 16 de outubro, esta coesão poderá ser afetada com a saída do Ossuf? Obrigado. Mas muito antes de responder essa questão, eu queria só esclarecer um assunto ligado sobre esta empresa de Yango, que é a questão de facilitar alguns dados. Quando há este tipo de infortúnio, por exemplo, desta magnitude, não é a pessoa individual que deve se aproximar a uma instituição para tirar essa informação que é confidencial e útil para a justiça. Quem tem essa primazia ou tem essa autonomia para o efeito desta natureza é o próprio tribunal, porque é um crime que já aconteceu, que é do interesse do Ministério Público e que, por sua vez, quem deve solicitar essas informações através de um ofício como tal é a justiça. Pode ser a Cernic ou mesmo o próprio Ministério Público. O que vai acontecer? Quando é pessoa individual, a forma de adulterar essas informações é muito maior e também a empresa, neste momento, tem simplesmente o Ministério Público como tal para lá atuar, para dar todas as indicações de claro sobre o sistema rotineiro deles, até o destino, foi solicitado, tudo tem contato, tudo. Essa é uma informação ainda confidencial e que meramente somente o processo é que dará o passo consequente sobre isso. Porque há aquela coisa, muitas vezes, que muitos precipitam em dar uma conclusão, talvez, de assunção de dizer, quando tem passos por seguir. Em si, como é feito, é tratado este tipo de situações. Em relação com as declarações do Ossuf Momad, eu creio que ele foi inteligente, massagear o sistema e conter os ânimos antes da festa. Porque aquela forma de se posicionar um líder é conhecer a vontade dos seus membros. Outra hora se fez de um indivíduo ouvido dos mercadores. E depois vai dar uma entrevista, não, eu não vou concorrer. Se o próprio estatuto não lhe dá primazia para concorrer o terceiro mandato da própria organização da Renamo. Então, aquilo era uma forma de querer conter os ânimos, massagear o sistema, o intelecto dos intervenientes da conferência deles antes de outra coisa. Então, eu creio que esse comportamento é um comportamento marginal. Um líder não pode se posicionar desta forma. Antecipar uma coisa, tem que ir à conferência, ir ouvir a opinião dos membros, debater a vida do partido, né? Ver qual é essa decisão. Porque aqueles que não vão concorrer a ter o terceiro mandato, parece que o estatuto lhe dá o terceiro mandato. Não existe isso. Então, eu creio que é uma forma muito indelicada por parte do líder, é um posicionamento não bonito. Porque eu acho que os líderes não podem se comportar como espertos, mas devem manifestar ou se pronunciar de acordo com aquilo que é a realidade da própria casa. E ele dali deveria invocar sobre o estatuto, o que o estatuto diz sobre o mandato dele, quando ele termina. E depois, se é uma vontade dos membros, a maioria percentagem, como está a organização deles, ele deve não deixar tudo nas mãos de quem o decide. Então, eu acho que aquilo foi uma forma de antecipar e conter os ânimos de insatisfação dentro da própria organização do partido de Renamo. E ainda que ele tivesse vontade como tal, o estatuto deles não lhe daria esse privilégio do concorrer do terceiro mandato. Porque essa pessoa tem um segundo e terminou e dali dá espaço para os outros. Então, para mim, aquele discurso é um discurso do indivíduo
que se achava ou se acha desperto para controlar os ânimos e não ir de acordo com o problema. Daí que depois, eu creio que com o decorrer do Conselho Nacional, eles vão decidir se ele permanece ou não permanece, se ele vão deixar ele isso 2 anos, termina o mandato, depois deixa os passos outros. Isso será a vida a nível do Congresso e a vida do próprio Conselho Nacional da Renamo. Então, e este comportamento é um comportamento que já vínhamos assistindo no âmbito também no termo do mandato do presidente Nunes. Havia muitas especulações sobre isso. Então, quando a lei infere algo, nós temos que deixar de interpretar aquilo que a lei não tem assim manifestado para a sua interpretação. Mas a letra da lei, aquilo facilita que qualquer um entender que não está dentro do mandato, ninguém não sabe disso, mas os comportamentos, a vida que tem levado da Renamo, qual será o posicionamento dele? A única entrevista que ele deveria dar ali é sobre a vida da Renamo. Ele, como sendo líder, com essas reclamações, qual é a opinião que ele poderia tecer naquela entrevista? Aí seria muito simples, é tecer sobre a vida da Renamo. Ele, como sendo líder, qual será o posicionamento que ia tomar dentro do Conselho Nacional antes mesmo de decorrer da conferência? O que ele esperava, o que se espera dos membros, participantes, discutentes dentro da própria Renamo? Ele, como líder, como que encara essa informação, como que encara essa vida, qual é a possível solução para haver uma vida ativa, uma vida de harmonia, de paz dentro da própria Renamo? Então, eu creio que deveria responder nesses termos e não nos termos estatuários, porque é claro o estatuto. Muito bem, muitíssimo obrigado, Orlando. Passo então para si, magnífico reitor. Bem, Orlando José traz aqui um entendimento interessante de que o estatuto já não permitia que o Suf Momad se recandidatasse para o 3º mandato como líder daquele partido. No entanto, muitas vozes vieram contestar a liderança do Suf Momad mesmo no 2º mandato. Acredita que com esta saída abre-se um espaço para uma nova visão dentro da Renamo? Muito obrigado. Mas eu, antes disso, tinha pedido palavra que queria fazer uma pequena pergunta a um dos painelistas aqui. A pergunta é esta. Estou a ver que alguns painelistas estão aqui de forma muito apaixonada a descrever muitas questões da história da Renamo, dos líderes da Renamo, e depois estamos a ver também, estou a ver também a questão de ataques de outros partidos, embora eu não esteja a representar nenhum deles, mas vejo que, não sei se está aqui como porta-voz, como assessor, como conselheiro desses partidos. Provavelmente, essa pergunta que o jornalista está a dar seja mais ligada a essa parte que poderá, de forma mais apaixonada, desenvolver. Eu percebi a informação que veio na audição, portanto, na televisão, e a informação que vê de forma escrita, parece haver algum desfalque. Há contradição aqui. Eu li que o presidente da Renamo, ele deixaria todos os aspectos inerentes à sua pessoa na direção dos destinos da Renamo, em função da decisão do Conselho Nacional da Renamo. É o que eu vi. Agora, se depois tem uma outra versão, também não vi. Também não tenho muito interesse sobre esses aspectos, porque a vida de moçambicanos e a minha vida em particular não vai mudar nada. Continua, não continua, para mim tanto faz. Obrigado. Obrigado, magnífico reitor. Estou mesmo consigo, professor Pangaia. Talvez, se puder também responder uma outra pergunta naquilo que diz respeito ao balanço da liderança do Suf Momad, já que apresentou um balanço daquela que é a trajetória da Renamo. Vamos tentar fazer o balanço da liderança do Suf neste partido, de forma muito breve. Muito obrigado. Mais uma vez, poder dizer o seguinte: o Suf Momad, ele foi a esse Conselho Nacional, como que nome que eles atribuem, Conselho Nacional da Renamo, onde
agrega 120 membros. Desses 120 membros, são indicados por ele, o Sufo Momad. E, para além disso, desses 120 membros, 3 estão ligados de forma umbilical com ele. Estamos a falar da Glória Ubis, que é a esposa dele. Estamos a falar do Osvaldo Sufo Momad, que é o filho dele. Estamos a falar da Zena Momed, que é a irmã dele. Quando o Sufo Momad diz que o Conselho Nacional ele vai poder decidir sobre a permanência ou não dele como presidente, e tal Conselho Nacional é composto por 120 membros indicados por ele. Para além disso, tem esse clã que é a família dele. Esposa, filho, irmã. Que parcialidade há de haver aqui naquilo do sim da permanência ou não do Sufo Momad? O Sufo Momad está à procura de ludibriar os membros da Renamo. Aliás, não só os membros da Renamo, como da sociedade que acredita na Renamo. Olha, é triste que o Sufo Momad ele espere que o Conselho Nacional tome decisão sobre a permanência ou não dele, ele sabendo os resultados das últimas, desde que ele tomou ficou como presidente do partido até então, a maneira que cada dia o partido está a regredir na sua representação na Assembleia da República, na sua representação nos municípios e em todos os lugares. Ele não tem que esperar a decisão que o Conselho Nacional deve tomar, mas ele honestamente deveria avaliar como é que ele encontrou o partido quando entrou e em que situação está hoje. Ele fazer essa introspecção e dizer efetivamente uma saída honrosa de que, olha, eu não consigo poder inverter este cenário. Estou a ver que desde a minha tomada de posse até agora, cada vez mais o nosso partido está a perder relevância. E por conseguinte, eu deixo o meu lugar à disposição. Ele não pode deixar essa responsabilidade ao Conselho Nacional da Renamo, sobretudo tendo em conta que os tais membros que compõem o Conselho Nacional são indicados por ele. Para além disso, tem 3 membros da família que estão lá. A semelhança daquilo que está a acontecer igualmente na Frelimo. Na Frelimo, igualmente, está a acontecer mesmo situações de clãs no partido. Vamos na Assembleia da República. Quantos clãs, quantas famílias estão na Assembleia da República? A própria presidente, Margarida Talapa, tem filha lá. E mais outros. Quantos membros que o Partido Frelimo tem? Até que alguns consigam meter na Assembleia da República seus familiares diretos. O mesmo cenário que está acontecendo na Renamo. É essa situação que está acontecendo na Frelimo. Então, é esse cenário em que o país não deve, em nenhum momento, aceitar que esse cenário possa acontecer. Isso é desmotivar os próprios membros. Como é que você esperava que os membros da Renamo, dos 120 lugares privilegiados de tomada de decisão, o Sufo Momad metesse lá 3 membros da família? Como é que os membros da Frelimo ficam sabendo que o município, aliás, o Nampula, o Círculo Eleitoral de Nampula, consegue meter mãe e filha para a Assembleia da República, dentre vários outros? Esse cenário. Não é, dizia o Augusto Paulino, olha, enquanto as lideranças praticam a corrupção, propicia que a base ela também entre na corrupção. Então, não consigo perceber neste momento, num país onde temos uma educação pífia, onde temos uma educação pétrica, onde temos uma educação péssima, e que nós possamos dizer que temos famílias educadas, capazes de poder educar os seus filhos. Se o próprio regime manuseou a educação para cegar as próprias famílias, que deveriam ter um pensamento positivo para não se engrenar na corrupção.
A educação foi estrangulada. E estrangulou-se propositadamente para garantir com que esses cenários todos possam decorrer sem que haja, sem que ninguém possa interrogar. As famílias não podem interrogar isso porque nem conhecem quais são os seus direitos. Algumas delas até acham de que efetivamente têm que entregar valores ali para ter os seus documentos. Porque eles não conhecem os direitos deste país, tendo em conta que a educação foi estrangulada. Então o Sufo Momad, ele não tem que esperar a decisão do Conselho Nacional. Aliás, mesmo o discurso de abertura do Conselho Nacional que ele fez mostra claramente a prepotência que ele tem. Começa a dizer que aqueles que falam contrário a ele, ele não tem direito de estar lá, porque afinal de contas não se diz, o Renamo não foi aquela que sempre perpetuou a questão de democracia. Como é que ele hoje diz que não podia chamar aqueles que minha volta falam mal de nós? E depois, o que ele pensa de falar mal dele? É poder dizer ao Sufo Momad de que você não está a trazer bons resultados no grupo? Por que razão, neste momento, o Chiquinho Conde está, por exemplo, a ser questionado? Já numa altura em que toda a população estava unânime a dizer de volta o Chiquinho Conde. Mas baixou começar a ter derrota, a população já diz que não. Então é a mesma situação que deve acontecer com a liderança da Renamo. E outra coisa que está a acontecer aqui, infelizmente, talvez, provavelmente, por essa questão do estrangulamento da educação, que faz com que os próprios membros de cada um dos partidos, eles não tenham essa frontalidade com o Sufo Momad e consigam efetivamente hipetonizar aqueles que deveriam poder dar uma contribuição relevante para poder garantir com que o Sufo Momad largue. Porque o Sufo Momad agora, não tem que esperar o Congresso. É agora que ele tem que deixar o poder, indicar o seu sucessor para este começar a organizar as bases. Não é? Tem que organizar as bases até as próximas campanhas eleitorais. Se ele, na beira das campanhas eleitorais, quando ele vai dizer que eu já não me candidato, porque ele está dizendo que não vai se recandidatar. Isso também ele disse, de fato, que não vai se recandidatar, apesar de, contrariamente, também ele dizer que a minha permanência vai de acordo com aquilo que o Conselho Nacional contraditório. Muito bem. Obrigado, professor Pangaia. Passamos então a palavra já para si, Alves Molungo. Bem, o que talvez se pretenda saber, não apenas por nós que estamos cá nesta mesa, mas também por quem nos vê lá em casa, é se esta saída do Sufo Momad poderá ter alguma implicação naquelas que serão as próximas eleições autárquicas e gerais. Bem, dependerá muito da questão do timing ou do tempo em que o próprio Sufo Momad vai abdicar do poder. Ou seja, nós já estamos, de facto, numa situação muito apertada em termos de tempo, principalmente para um partido da magnitude da própria Renamo, para poder, de facto, reestruturar o partido e, de facto, trazer as bases juntamente à liderança para poder trazer aqui um resultado satisfatório nas próximas eleições. Porque encontramos aqui num grande dilema interesses individuais do próprio Sufo Momad e da equipe que o apoia ou acompanha versus os interesses do partido Renamo. Esses interesses não estão a conseguir convergir para já, daí que nós não estamos a conseguir, de facto, vislumbrar a partir do Sufo Momad e principalmente daquilo que são os seus discursos, uma única direção no sentido desta Renamo se reorganizar e poder corresponder à cena política nacional e principalmente à questão contextual. Porque para o contexto atual, eu creio que o Sufo Momad não tem aptidões políticas para poder fazer face aos atores que nós estamos a ter hoje e que possivelmente teremos mais nas eleições que se avizinham. E outro, porém, é que o Sufo Momad vangloria-se por ter sido um bom comandante. Eu creio que sim, pode ter sido um bom comandante a nível da própria Renamo, na Zona Sul, mas a nível de comandar o setor político, eu creio que para já todos os dados, desde a sua ascensão ao cargo máximo da própria Renamo, demonstram com claridade e sem sombra de dúvidas que o Sufo Momad não é alguém que tenha uma valoração política que possa trazer algum ganho
para qualquer tipo de partido político. Então, por aí, o interesse pessoal do próprio Yusuf Mahamat, que é se manter ao poder, ela já começa a demonstrar que há um interesse por debaixo desta permanência no poder, que obviamente a questão financeira. Se calhar estamos aqui perante um indivíduo que está a ganhar muito mais estando naquela posição em relação a ver o seu partido dos sonhos, de facto que é esta Renamo, que o criou, que o deu tudo que tem na vida, a garantir um espaço muito formidável na cena política nacional. Ou seja, não se explica que desde a sua extinção a Renamo tenha derrapado do segundo partido mais votado para o terceiro. E se caminharmos nesta ordem de interesses individuais do Yusuf Mahamat, poderá de facto ser afastado até da terceira posição para uma outra posição, porque não demonstra aqui uma confiança tanto a nível da própria liderança, mas também da própria estrutura política, porque há uma certa dependência. Quando a liderança funciona, a estrutura política partidária ela também tende a funcionar. Agora, quando esta não funciona, a outra não funciona. Então, é preciso que aqui haja uma percepção neste sentido por parte do Yusuf Mahamat e que ele compreenda que não é um político para a atualidade. Ele pode ter sido poderia ter sido, se calhar, na década de 40, se tivesse lá a idade para poder concorrer para as presidenciais ou as autarquias, na década de 40, por aí em diante, na altura dos generais, ou no ano das independências, na década de 60 em África, que praticamente todos os países tinham lá um militar ou um general, se calhar ele seria uma figura pertinente para a política, mas para hoje, com a modernização, controle discursivo, o que ele não tem, significa que o Yusuf Mahamat não tem características, não tem aptidões, não tem qualificação para poder liderar um partido político. Nós estamos a diminuir a pessoa do Yusuf Mahamat, ele como pessoa pai de família. Estamos a falar do Yusuf Mahamat que está a liderar a Renamo, o líder da Renamo. O líder da Renamo não tem essas características todas que nós levantamos aqui para poder, de facto, trazer aqui a própria Renamo. Então, esta pronúncia dele, este posicionamento demonstra mais uma vez que ele tem uma fraca capacidade de compreensão dos timings a nível da política, porque a única posição a nível dele sobre Renamo que quer se ouvir neste momento é que ele abdica do poder e de facto se afasta para que a própria Renamo tenha uma nova liderança que vai dinamizar a própria funcionalidade deste partido político. Então por aí começamos a compreender que até quando é para se pronunciar no sentido de autodefesa, o próprio Yusuf Mahamat também não tem de facto uma estrutura política, emocional e cognitiva para poder se fazer face a algumas eventualidades. Muito bem, muito obrigado. Um minuto só. Alternativas aqui, que outrora eu particularmente considerava relevantes na Renamo, mas em algum momento, quando escuto os discursos deles, acabo percebendo que praticamente mesmo esses não estão em condições de poder assumir a liderança da Renamo. Quem são eles? O discurso que eu percebi da Ivone Soares relativamente a esse diálogo nacional inclusivo deu-me a entender que a Ivone Soares está hipnotizada. Não é aquela que trouxe outrora um discurso que mostrasse esperança para o país moçambicano. Quando ela diz que, olha, nós não temos outra saída, senão nós sentarmos e realizarmos esse diálogo nacional inclusivo. Mas ela até hoje não percebe que o diálogo nacional inclusivo se trata de uma encenação. Ele até agora não percebe que todas as leis, se fossem as leis moçambicanas, os acordos que foram feitos, se fossem cumpridos, não teríamos essas situações aqui. É o diálogo nacional que vai resolver o problema do cumprimento das leis. É o diálogo nacional que vai resolver o problema de roubo de votos. Ivone Soares, na altura quando pegaram esses para essas comissões, era efetivamente para serem hipnotizados. Foi assim. Manuel de Araújo é outra figura que considerávamos relevante no coisa. Mas naquele dia, ele vai a um espetáculo
um espetáculo promovido pelo Filho do Povo. Afinal de contas, por detrás do espetáculo, aparece uma atividade política de poder pegar a chama da unidade. E ele, junto com a esposa, infelizmente, foi aí fazer aquela figura. É que não faz. É aquilo que no debate passado o Orlando José dizia de olha, muitas das vezes promove-se um programa interativo, mas depois mistura-se com política. O Manuel de Araújo consentiu o engano que os munícipes onde ele é presidente fossem enganados de um espetáculo para depois promover uma atividade política. Mas, professor Pangai, Então, professor Pangai, é justo que uma trajetória toda de admiração, porque bem se percebe que o professor apreciava não apenas Ivone Soares, como também Manuel de Araújo, para serem possíveis sucessores do Yusuf Mahamat. Acredita que é justo descredibilizar essa trajetória toda por conta de apenas um episódio? Olha, eu acho que sim. Esses senhores foram hipnotizados. Eu acho que sim. Tem que se buscar novos atores. É a semelhança daquilo que eu tenho estado a dizer. Podemos, aliás, Ana Mola, por exemplo, temos estado a dizer, o Ana Mola não pode ser um partido que albergue dissidentes. Aqueles que saem dos seus partidos para lá a pensar que Ana Mola é um partido onde os descontentes devem se concentrar para poderem estar no coisa. Todos esses senhores, Ana Mola não pode se alegrar com isso. Não pode se alegrar de receber desertores no seu partido. Busque membros que estão a começar para poder efetivamente começar com uma nova ideologia. Porque esses desertores estão a trazer cancro no seu partido. E os próprios desertores são chamados. Vocês acreditaram na ideologia dos partidos onde vocês estavam. Hoje apareceram sequestradores, desviaram o partido. Mantenham-se no partido, lutem contra esses que estão a sequestrar o partido e removam eles. Não faz sentido que você, tendo pago cotas durante anos, e depois você largue o partido porque encontrou ali um sequestrador da ideologia. Na Renamo, por exemplo, há quem vai dizer que deixa a Renamo depois de ter lutado tanto. Há quem que está na Frelimo vai desertar, vai sair da Frelimo porque há esses sequestradores da ideologia do partido Frelimo. Vai sair dali. Então, esses senhores não podem, não devem em nenhum momento. Lutem internamente. Removam aqueles que estão a poder tirar a criação da ideologia. É preciso lutar internamente. O Ana Mola não pode e não deve em nenhum momento se alegrar de estar a receber desertores e acreditar que porque esses desertores vão transportar a corrupção que eles habituaram-se sempre para aqui. E depois a Ana Mola ficará num partido novamente não sem relevância. Obrigado, professor Pangai. Passamos desculpa, mesmo. não, desculpa. Tudo bem. Eu não queria... quando o doutor Pangai fala... Concorda com o professor? Quando ele fala com não muita pode energia, concordar o reitor. O reitor é advogado. Então, Sim, reitor. Quando o doutor Mas a Pangai Ana está fala... bem representada. Está bem representado. A gravata. E a gravata está aí, verde. É um desertor também. Magnífico, vamos lá. É assim. a gravata tem a ver com o meu aniversário, a esperança. Não Eu tem estou a fazer nada. anos. O aniversário foi o dia Estou a 15. fazer anos. Hoje é por causa Eu estou a fazer anos. Não me André coloque, Massaíza, que faz anos hoje. não me Se calhar coloque, seja isso. não me coloque. Se quer explicar o seu coisa, não puxe. Cada um tem sua capacidade de Ok, escolha. Não tá bem. escolha para Tá os bom. outros. Ok. O que eu estou a fazer aqui é uma assessoria para todos. Porque num país onde se prende o multipartidarismo, não é para eliminar um partido do outro. Todos os partidos devem ter a mesma possibilidade de se desenvolver. E nós aqui que estamos a fazer comentários, façamos comentário para todos. Obrigado, Pontos Sr. Pangai. fortes e pontos fracos de cada partido nós temos que indicar. Obrigado, Porque o que Sr. nós Pangai. queremos é que a sociedade moçambicana ela tenha opção de escolha de um partido forte. E para ser forte, todos os partidos têm que ter membros capazes para o efeito. Muitíssimo obrigado, professor Pangai. Não pode Obrigado. não haver uma oposição forte. Professor Pangai, muitíssimo obrigado. Magnífico, Igualdade, reitor. Vamos sim. sempre. Muito obrigado. Eu não queria falar porque Temos que depois fundar um partido. de o doutor Pangai falar com conhecimento de causa, então vejo que ele está a sair da causa. Porque se puder buscar a página do presidente
Não, presidente interino, é interino, né? O Venâncio Monjano. O perfil dele. Ele vem da OJM. O OJM é da Frelimo. Depois passou para Frelimo, depois passou para Renamo, Renamo passou para MDM, MDM voltou para Renamo, agora está... Portanto, essas questões todas, e se você ver a própria estrutura, há de ver que ninguém é limpo ali, que nunca teve nenhum partido. Era só para... Vai pegar a página dele para se alimentar o que está a dizer. Vou responder isso. Posso responder? Já que terminou agora. É o seguinte, Apenas um minuto, por favor. É o seguinte. Eu, pessoalmente, estou a defender o fato de que o Anamola não deve ficar alegre por simplesmente de ter um partido de desertores. Não estou a dizer que não pode haver. Não é isso que estou a dizer. Mas a verdade é que estou a chamar a atenção, Anamola, para que não deve ficar feliz por simplesmente pegar desertor para o seu partido. Porque muitos deles estão a trazer cancros, estão a trazer vícios que tiveram nos outros partidos, onde eles saem, alguma coisa está acontecendo neles. Obrigado. É essa a questão que estou a referir. Obrigado, professor Pangai Baltazar. Mesmo a terminar esta discussão, não apenas sobre esse segundo tema, mas também todo o debate vai ficar encerrado com as suas declarações. Será que o Partido Renamo está preparado para uma sucessão pacífica e democrática? Pelo menos é isso que se espera. Bom, antes de mais nada, permita-me endereçar as minhas felicitações de feliz aniversário ao Dr. Pangai, não aliado a outros discursos que ele acabou tecendo aqui, porque se formos a dizer que a gravata verde representa no mundo, também podemos dizer que o Luís também está com o vermelho é da frente. Então, cada um que carrega só por aqui, como o vídeo vai ser para a posição. Mas bom, se há um futuro em relação àquilo que é a Associação do Povo Formado, muito bem o Dr. Pangai, né, como membro do Partido Renamo, deixou bem claro que os 120... Não sou membro da Renamo. Não sou nunca e nunca serei membro da Renamo. Muito bem, professor Pangai. Obrigado. Quero que me explique esse pronunciamento que está a dizer como membro da Renamo. Possivelmente vai ser em off, professor Pangai. Vai ser em off. Baltazar. Sim, o Dr. Pangai traz dados de que 120 membros do partido, 120 membros que vai estão... na página deles, vai encontrar isso. Vamos deixar o Baltazar terminar. Sim, 120 membros que estão nesse congresso da Renamo foram indicados, né? A dedo. Foram indicados a dedo pelo próprio presidente, e 3 dos que são braço direito do próprio presidente são aliados, né? São membros familiares. Claramente aqui já fica uma ameaça dentro da democracia, ou a democracia dentro do Partido Renamo. Então, como muito bem o Dr. Rando falou, que o próprio discurso do próprio presidente Yusuf Mahamat já é ameaçador, e queria também deixar claro de que o Yusuf Mahamat, desde a sua indicação como presidente do Partido Renamo, vem deixando a desejar. Muito bem, recorrendo à fala do professor Pangai, quando diz que o estrangulamento da educação. Estaria aqui a chamar de que uma falta de uma cultura cívica, de uma educação ao presidente Yusuf Mahamat, ao dizer que, em poucas palavras, está a dizer que o Yusuf Mahamat não é um candidato certo, é um candidato burro, porque não sabe dirigir aquilo que são os destinos do próprio Renamo. Se formos a ver, a direção do próprio Yusuf Mahamat, desde que tomou a posse, até os dias de hoje, a Renamo reduziu-se em termos de liderança a nível dos municípios. Se formos a nível dos distritos, as bases da Renamo, todas elas já têm assumido. Até os meus avós que estão lá no distrito de Ancoabe, hoje em dia, já não têm credibilidade sobre a Renamo. Então, queremos dizer que há uma falta do próprio preparo, da própria Renamo, sobre a liderança do Yusuf Mahamat. O Yusuf Mahamat veio descancalhar ou veio desmoralizar, veio aqui desorganizar o próprio partido do Renamo, aquele que considerávamos um partido da oposição, né? Aquela Renamo que o próprio Jacama, os outros antecedores de Jacama deixaram. Então, a Renamo de hoje ela está fragilizada. A Renamo de hoje estaremos a comparar com uma ilha de Seychelles que concorreu para a qualificação ao Mundial do Qatar, ao Mundial de 2026, onde em 10 jogos fez 10 derrotas, 50 e tal jogos sofridos. Então, a Renamo está aqui mais um partido que vem distribuir votos nos próximos pleitos eleitorais. Estamos aqui
Esse mesmo seu formato já nos ensinou outra prática de fazer política. Aquilo que ele fez no Congresso, ao mandar embora o Venâncio Mondlane. Hoje também está aqui a escolher a dele. Como é que estão escritos ou como estão colocados os estatutos do o próprio estatuto da Renam? Quer dizer, para os membros participarem devem ser indicados. Não sei como tem acontecido em outros partidos, mas eu acho que aqui começa a mostrar-se claramente que o partido não é democrático. Como é que um presidente da República, um presidente do partido, escolhe quem deve ir ao Congresso do próprio... É a mesma coisa que você criar seus filhos em casa, você escolher quem é que tem que ir na festa da tia. Mas como que ele sabe que houve escolha igual por tempo? Por isso eu recorri que era um candidato do partido. Talvez pode ter sido alguns... Vai à página dele. Vai à página da Renamo e isso se trata na mesma questão. Nós, quando estamos aqui, não estamos para ofender os colegas do painel. Não é para ofender. Calma, espera lá, deixa ela terminar. Vamos só terminar. Quando diz que Vamos sou membro da Renamo, você tem prova disso. Apresente a prova que eu sou membro da Renamo. Não pode falar disso. Deixa, eu vou responder. Entende lá? Vou responder. O fato de eu poder dizer isso, eu leio a história da Renamo. Leio a história de todos os partidos. E quando eu venho aqui, tenho a obrigação de ver a literatura sobre o tema, razão pela qual aqui a produtora nos manda os temas antes de nós chegarmos aqui. Eu tenho que procurar como é que o Conselho Nacional da Renamo ele é constituído. E é constituído por quantos membros? Entra agora no Google, peça essa informação, vai te trazer. Não é necessariamente que você seja membro para você conhecer a história de um partido. E é isso mesmo que nós, como painelistas, somos obrigados a poder investigar os temas que são nos dados previamente para chegarmos aqui a falar com relevância. Não é? Então é nesse contexto. Agora, começarmos aqui a poder, porque você é isto, você é aquilo. Isso é algo inconcebível. E não podemos habituar a isso. São insultos que aqui se são lançados contra os outros painelistas. Isso é antiético. Não se faz uma coisa dessas. Estamos a poder a conotar as pessoas. Estamos a insultar as pessoas como tal, painelistas. O que nós estamos a fazer aqui? Obrigado, não é justo? Obrigado, Sr. Panha. Calma. Olha, Sim, desculpa, magnífico. doutor Pancaia. Você que diz, quando outras pessoas dizem, você sente-se ofendido. Quantas vezes você me chamou aqui neste painel que eu era... Não. Que eu era advogado do próprio Yusuf, que eu era porta-voz. Quantas vezes você me chamou que eu era parceiro do Yusuf Momad? Quantas vezes? No contexto, Então já sabe que aqui não é para ofender a ninguém. E quando você é atingido, veja como está a reagir. Imagine quantas vezes, todas as vezes que você me tratou nessa posição, eu mantive-me um pouco calado, mas a última vez eu tive que lhe reagir. Por isso, essa gravata que tem, não tem nada a ver com o aniversário dele. O aniversário dele foi no dia 15 de outubro. Isso aqui é por causa dessa situação do André Mansagaíce, que morreu hoje, essa data de hoje, e coincidentemente a gravata do coisa da Ana Moura. Ponto final, acabou. Já não temos tempo. Lamento, mas já não temos tempo. Peço desculpas. Eu não tenho. Deixa responder o reitor. Peço desculpas. Deixa-me lá responder o reitor. Diga a direção, a coisa. Vamos ter de cortar a emissão. Vamos ter de cortar a emissão. Vamos começar. Vamos começar numa outra altura. Caros internautas, não precisará desta edição do debate político. Infelizmente, era sim do nosso desejo continuarmos aqui até discutirmos o outro tema que falava sobre os funcionários fantasmas e não só, como também os bens e serviços que o Governo tem neles investido para suprir aquelas que são as reformas e as suas mudanças naquilo que diz respeito às mudanças também de Governo. Mas nós precisamos encerrar, precisamos nos despedir com a promessa de voltarmos já na próxima edição. Isto é sexta-feira, à mesma hora, no seu ecrã, a partir da nossa página do YouTube. Fique bem, fique com Deus. Até lá.